Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Ruth. Ruth está ali, vizinho de Juízes e Samuel. Está bem no meio entre Juízes e Samuel. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 22. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 22. Nossa reflexão desta noite, para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Ruth, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo. Gosto que os irmãos tragam a Bíblia, para não perdermos a cultura de procurar os textos bíblicos, né? Folhear aí na Bíblia de papel, isso é não perder esse contato, né? Muito importante. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue, a não ser seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida e a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita,
e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós oramos agradecidos por tua palavra e oramos para que ela tenha livre curso, qualquer barreira possa ser quebrada e que o coração daqueles que o Senhor trouxe aqui esta noite seja, Senhor, tocado, ministrado, edificado, inspirado e transformado. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor possa ministrar de uma forma especial, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Recomeços. Repita comigo, recomeços. Mais forte. Um pouquinho mais forte, irmão. Recomeços. Duas coisas tendem a fazer o ser humano sair do seu lugar de conforto, onde conhece tudo e todos, para uma jornada rumo ao desconhecido: a necessidade e a esperança. Necessidade que se torna impiedosa, no caso do nosso texto bíblico, a fome, e a esperança de encontrar um lugar melhor, de encontrar abundância. Elimeleque saiu de Belém movido por essas duas causas, pois na casa do pão, Belém, não havia mais pão. Outros não foram, ficaram, talvez por apego, talvez por medo, ou talvez por não ter uma direção de Deus. Mas pastor, Elimeleque tinha uma direção de Deus, teve uma direção de Deus. Olhando do ponto de vista que Ruth estava no plano redentivo de Deus, eu acredito que sim. Porque a estada em Moabe não era uma estada por acaso. Havia alguém especial ali que o Senhor queria inserir no seu povo, para que fizesse parte do seu plano redentivo também. Na história de Elimeleque e de sua família, nós aprendemos também que aquilo que deveria ser uma peregrinação provisória pode demorar mais do que nós imaginamos. Quem sabe Elimeleque disse para sua família: vamos até Moabe e logo a gente volta. Assim que a fome passar, assim que essa crise alimentar passar, a gente volta. E eles foram, quem sabe, para poucos dias, poucos meses, e os poucos dias, poucos meses se tornaram em 10 anos. 10 anos, o tempo que ficaram ali, em Moabe. Nós temos que sempre buscar entender o tempo na perspectiva de Deus, a partir do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, era preciso que os meninos Malom e Quilion casassem, era preciso até mesmo morrerem. E perceba uma outra coisa que é importante: perdas e tristezas podem acontecer em qualquer lugar, mesmo que você esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Podem acontecer perdas, pode acontecer situações de dor, mesmo você estando num lugar que é o lugar que Deus quer que você esteja. O fato é que morreu o marido, morreu os filhos, está Noemi com suas noras. E agora Noemi decide voltar para sua terra, para Belém, para Judá. Noemi, esposa e viúva de Elimeleque, precisou aprender a se adaptar a recomeços. E Ruth, esposa e viúva de Malom, também precisou se adaptar a recomeços. E o que eu quero destacar nesta noite para você, querido irmão, é o que os recomeços exigem de cada um de nós. Todos nós enfrentamos, de quando em quando na nossa vida, situações que exigem recomeços. E o que eu quero destacar para você é exatamente o que esses recomeços exigem de nós. Alguns precisam recomeçar a sua vida profissional.
Quem sabe portas se fecharam, mudanças aconteceram. Quantas profissões deixaram de existir nesses últimos anos? E as pessoas que trabalhavam com essas profissões precisaram se readequar para recomeçar no mercado de trabalho. Algumas ainda estão nesse processo, para tentar se readaptar. Quantas pessoas que perderam entes queridos e precisaram aprender ou estão reaprendendo a seguir em frente. Quantas pessoas tiveram também a quebra de vínculos. Muitas vezes um casamento, muitas vezes uma sociedade, e precisaram aprender ou estão precisando aprender a recomeçar. E com Ruth e com Noemi e Ruth, nós podemos aprender que os recomeços, eles têm algumas exigências, exigem algumas coisas de nós. Recomeços exigem. E se você quer recomeçar, para crescer, se você quer recomeçar para experimentar o novo de Deus também, é preciso que você aprenda a respeito disso. Quais são essas exigências dos recomeços? Recomeços exigem, em primeiro lugar, decisões difíceis. Tomada de decisões. Foi difícil para Noemi e para sua família saírem de Belém para Moabe. E foi difícil para Noemi a decisão de voltar para Belém. Afinal, ela voltaria agora numa condição pior. Voltaria, como ela mesma disse, não mais Noemi, que significa agradável, mas Mara, que significa amarga ou amargura. Ela está dizendo: eu estou voltando agora para recomeçar, pior do que eu saí. Porque eu saí com um marido e 2 filhos, estou voltando sem eles. As circunstâncias e as perdas da vida podem mudar o coração de uma pessoa. Ainda bem que Deus não desiste de nós. E mesmo quando a amargura toma conta, Deus continua trabalhando para que reencontremos a doçura da vida nos seus braços. Ele trabalha para isso. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele não desiste de nós e não desiste do seu projeto para a nossa vida. Não importa onde você esteja, meu querido irmão, minha irmã, o importante é que o Senhor é capaz de transformar toda amargura em doçura. Ele é capaz de fazer-nos reencontrar a doçura da vida também, e na vida também. Mas também para Ruth sair do seu povo, da sua parentela, não foi nada fácil. Ela deixou seus pais, ela deixou seus parentes, ela deixou a sua cultura, ela deixou o seu povo, ela deixou os seus deuses. Orfa, a sua concunhada, não quis pagar o mesmo preço. Não pagou o mesmo preço de Ruth. Mas recomeços exigem decisões difíceis. E quando você decide recomeçar com Deus, então Ele garantirá o sucesso da sua decisão, meu querido irmão, minha irmã. Ruth não quis mais voltar aos seus deuses. Ela tomou a decisão pelo Deus de Israel. Ela diz a Noemi, sua sogra: o teu Deus será o meu Deus. Foi uma decisão para alguém que estava acostumado a viver em meio a tantos outros deuses. Foi uma decisão difícil, quem sabe, mas uma decisão acertada. Ela diz: não quero mais outro Deus a não ser o teu Deus, Noemi. Recomeços exigem decisões difíceis. Abandonar a velha vida, se expor ao novo, se expor ao desconhecido, mas é preciso tomá-las. E esta noite eu pergunto a você: quais as decisões difíceis que você precisa tomar, meu querido? Quais as decisões difíceis que você precisa tomar? Quem sabe que exigem mudança na sua vida. Mudança, quem sabe, não de lugar,
não geográfica, mas mudança de atitude, mudança de perspectiva. Quem sabe o seu compromisso precisa mudar. Orfa se acomodou e ficou. Ruth, ela tomou a decisão difícil de deixar a sua casa, seus parentes, deixar os seus deuses para se comprometer com o único Deus verdadeiro, com o Deus do seu povo, ou o Deus do povo da sua sogra, do seu falecido marido, o Deus de Israel. Foi uma decisão muito difícil, mas ela tomou. Recomeços exigem decisões difíceis. Recomeçar não é fácil, mas é preciso tomar as decisões com base naquilo que agrada a Deus. Ruth tomou a decisão de escolher Deus para ser o Deus da sua vida. Ela não estava simplesmente mudando geograficamente, ela estava mudando a sua cultura, ela estava mudando a sua forma de pensar, e ela estava mudando também interiormente a sua vida, porque agora o seu compromisso seria com o Deus de Israel. Decisões difíceis precisam ser tomadas, mas para recomeços elas são importantes. Todo recomeço exige decisões difíceis. Sair de uma zona de conforto para estar se adequando a uma outra realidade, a uma outra situação. Muitas vezes uma mudança de emprego, provoca desconforto e até mesmo deixa muitos um tanto quanto acanhados e diz: eu acho que eu não vou, porque o medo de tomar a decisão de fazer. Mas a perspectiva é boa, mas o medo muitas vezes impede de tomar essa decisão difícil. Recomeços exigem decisões difíceis. Diga isso para o seu irmão, para que ele guarde no seu coração. Recomeços exigem decisões difíceis. Mas recomeços exigem também uma fé que não depende de conveniências. A fé de Orfa era por ter casado com Quilion. Ela aceitou o Deus de Israel porque casou com um moço chamado Quilion. Então, por conveniência, ela adotou um novo Deus. Para ela, a Orfa, o Deus de Israel era apenas mais um Deus. Só isso. Bom, agora que eu casei com ele, eu tenho que adotar o Deus que ele serve também. Foi isso que a Orfa fez. Por isso não havia compromisso ou apego. Já Ruth teve o despertar de uma fé genuína, que a levou a fazer uma declaração poética. Uma das mais lindas declarações está aí no versos 16 e 17. Uma declaração poética, mas mais do que poesia, foi uma fé ativa. Uma fé ativa. O que é uma fé ativa? É uma fé que age, é uma fé que pode ser vista, é uma fé que é manifestada. Isto é uma fé ativa. É a fé que Jesus viu na ação dos amigos que levaram o paralítico até ele, em Marcos capítulo 2. Quando Jesus vê aqueles 4 homens com aquele paralítico, ele olha e diz: a fé desses homens é muito grande. Como é que ele estava vendo a fé daqueles homens? Na atitude deles. A fé ativa é a fé de um Zaqueu que quer conhecer Jesus não por curiosidade e sobe numa árvore porque ele quer um encontro com Jesus. A fé ativa é a fé daquele centurião que manda dizer para Jesus: você não precisa entrar na minha casa, uma palavra tua é suficiente para levantar o meu empregado que está doente. Uma fé ativa é como desta mulher que lemos na leitura de introdução desse culto, que estava sofrendo há 12 anos, mas ela disse: se eu tocar nele, eu vou ficar curada e as coisas vão mudar. Esses 12 anos de sofrimento vão passar. Fé ativa é isso. A fé ativa é visível em nossas ações. Eu costumo dizer que gente que diz ter fé e nunca toma atitude que demonstra essa fé, não tem fé coisa alguma.
são como órfã, tem uma fé conveniente, assim como tem fé em tantas outras coisas, porque afinal de contas, existem alguns tipos de fé, não é apenas um tipo de fé. Tem a fé que todo mundo tem. Eu tenho fé, a fé natural. Todo mundo tem uma fé natural. Por exemplo, para entrar num avião, você tem que ter fé. Fé na ciência, de que ele vai decolar e vai subir. Você tem que acreditar. Será que sobe tantas toneladas e fica lá em cima no ar? Você tem que ter fé. É a fé natural de todo mundo. Tem a fé que é dom. Está lá relacionado em 1 Coríntios 12 como dom. O dom da fé. Tem a fé que é a doutrina, que é a palavra. Quando fala de abandono da fé, está falando de abandono da doutrina, do ensino, da palavra, da ortodoxia, daquilo que é correto. Tem a fé produzida pela palavra de Deus, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem a fé supersticiosa. Eu vou ali fazer uma fezinha na loteria, né? Tem muitos tipos de fé. Mas a fé ativa que estou falando é a fé que demonstra com atitude que realmente a pessoa está, de fato, com o coração transbordante de fé. Para Ruth, o recomeço era possível por causa da sua fé. Recomeços exigem uma fé ativa. Sem isso, você fica onde está, no vale de lágrimas, sem disposição para recomeçar ou para começar de novo. É a fé que nos leva a começar de novo e diz: vai dar certo sim, vou recomeçar e o Senhor é comigo para me conduzir onde eu estou agora. Assim age a fé ativa. Recomeços exigem uma fé que não depende de conveniências. Como eu disse, a fé de órfã era conveniente enquanto casada com o seu marido que adorava o Deus de Israel. Ruth possuía uma fé ativa, que se tornou uma fé, não porque seu marido cria, mas porque ela passou a crer no Deus de Israel e queria tê-lo como seu Deus também. Por isso ela faz essa declaração. Ou seja, meu querido irmão, minha irmã, recomeços exigem uma fé que não depende de conveniências. Diga isso para o seu irmão para ficar guardado no coração dele. Recomeços exigem uma fé que não depende de conveniências. Mas recomeços exigem também a coragem para enfrentar o novo. Noemi enfrentou o novo em Moabe. Ruth enfrentou o novo em Judá. Isso é fácil? É fácil isso? Não. A discriminação, a xenofobia sempre estiveram presentes em todos os tempos, em todos os lugares. Hitler colocou uma estrela de Davi no peito de cada judeu que encontrou e os enviou para os campos de extermínio, para serem eliminados mesmo. Pergunte aos brasileiros que vão para a América ou para a Europa, se lá eles não são discriminados. Pergunte aos venezuelanos e aos haitianos que estão aqui no Brasil, se eles não são discriminados. Pergunte, se eles não são discriminados. E às vezes você diz assim: o povo discrimina, você mesmo às vezes discrimina. E faz bem poucos dias que eu recebi um áudio de um brasileiro, de um irmão, não é aqui da igreja, mas é um irmão em Cristo, que estava xingando os venezuelanos que estavam na sua propriedade, dizendo: vocês venezuelanos fazem assim no país de vocês, são tudo assim. Isso é o quê? Discriminação. Então não é fácil, né? Parabéns a vocês que saem do país de vocês buscando algo melhor, né? Porque tem que enfrentar o quê? Discriminação, xenofobia. Parabéns, né, minha irmã, por enfrentar o desafio do novo,
que não é fácil. Quem sai do país sabe disso, especialmente quem vai em busca de oportunidades melhores em países mais desenvolvidos. É preciso ter coragem para enfrentar o novo. Imagine Noemi em Moabe, e imagine Ruth em Belém. E cá entre nós, os judeus, eles eram extremamente bairristas. É como o gaúcho, né? Muito bairrista. Acham que são melhores, às vezes por isso que tomam uns tombos feios também, né? Conta disso. O novo é muitas vezes assustador, exige coragem. Noemi foi corajosa ao ir com sua família para Moabe, e Ruth foi corajosa ao ir com sua sogra para ajudar. É preciso coragem para o novo, mas é preciso coragem também, meus queridos, para encarar o trabalho duro. Ruth chegou em Belém e foi trabalhar numa repartição pública, isso? Funcionária do governo. Foi? Ruth chegou em Belém, foi sustentada por sua sogra, que por sinal chegou lá e tinha, sem saber, uma fortuna à sua espera. Foi isso? Pelo contrário, ela sustentou a sua sogra. Ela arregaçou as mangas e foi para o campo fazer o trabalho que só os pobres e desvalidos faziam: colher espigas que ficavam para trás. Isso se chamava respigar. Mas foi lá, no trabalho duro, que surgiu a oportunidade de conhecer Boaz. Foi lá no trabalho duro que ela deu testemunho de alguém que não tem medo do trabalho duro. Trabalhadora. Foi lá, naquele campo de cevada, respigando, que ela mostrou ser uma mulher de fibra, decente, uma mulher honesta, correta. E quando ela tem o seu encontro, por orientação de Noemi com Boaz, o Boaz lhe diz: minha filha, você é muito bem-aventurada, você é uma mulher especial, porque você não foi atrás de jovens, você ainda é uma mulher jovem. Certamente o Boaz já tinha uma certa idade. Ela era uma mulher honesta. E eu quero dizer para você que as oportunidades surgem para quem tem coragem de enfrentar o trabalho duro. Provérbios diz que o preguiçoso diz assim: o leão está lá fora, não dá para sair. O preguiçoso fica inventando desculpa. Mas para quem quer recomeçar, é preciso coragem para enfrentar o novo, coragem para enfrentar o trabalho, coragem para aproveitar as oportunidades que surgem, e elas surgem, mas é preciso coragem. Recomeçar exige coragem para enfrentar o novo, irmão. Não importa o tipo de recomeço, mas exige coragem para recomeçar. E quando você tem coragem para recomeçar, não tem preguiça, disposto a trabalhar, quando você tem coragem, as oportunidades, elas vão surgir. Mas elas surgem por quem tem, para quem tem coragem, para quem enfrenta com coragem, qualquer que seja as circunstâncias. Quem sabe Ruth olhou para suas mãos, finas como as minhas, né? Sem nenhum calinho. Diz: eu vou para a roça, para a lavoura. Foi para lá que ela foi. E enfrentou. E aproveitou as oportunidades que surgiram. E uma coisa importante: quando você assume o compromisso com Deus, Ele te leva para o lugar que você deve estar. Quando ela chega em casa com bastante mantimento para sua sogra, diz: onde é que você foi respigar? Porque ninguém respiga tanto assim. Ela diz: no campo de um homem chamado Boaz. E a Noemi diz: Deus te conduziu, que bênção, te levou para o lugar certo. Porque
Porque quando você toma a decisão certa com Deus, quando você tem uma fé que não é por conveniência, é uma fé ativa, e quando você tem coragem, Deus está com você para fazer acontecer as coisas. Amém, queridos? Diga aí para o seu irmão, para ele não esquecer. E recomeços exigem coragem para enfrentar o novo. Mas mais ainda, recomeços exigem que aprendamos também. E é preciso aprender boas lições de situações ruins. Recomeços exigem que você pegue aquela situação ruim e aprenda com ela. Toda situação ruim tem algo de bom para nos ensinar. A estada de Noemi lá em Moabe lhe propiciou encontrar Ruth e desenvolver uma amizade profunda e inspiradora. Noemi não trouxe somente a amargura de Moabe, ela trouxe amizade, ela trouxe alguém que lhe seria mais preciosa do que muitos filhos. Gerou companheirismo, amizade, profundo amor. Noemi, no capítulo 4, verso 15, precisou de alguém que lhe dissesse assim: Noemi, a Ruth te é melhor do que 7 filhos. Alguém lhe diz isso. A alegria voltou ao lar de Noemi, mas ela precisou aprender que situações ruins também têm boas lições e trazem boas coisas. Noemi pensou que trazia de Moabe somente amargura, não. Ela trouxe algo muito precioso: a amizade, o amor, o companheirismo de uma jovem chamada Ruth, que lhe foi uma bênção, foi um arrimo, sustento, e posteriormente foi a alegria da sua velhice ainda. Recomeços, irmãos, exigem aprendizados. Há sempre o que aprender. Ah, mas o que aconteceu foi muito ruim, não dá. Alguma coisa de bom você pode aprender. Alguma coisa de bom você pode tirar daquilo que aconteceu de ruim. Há sempre o que aprender. E se não entendermos isso, não conseguiremos recomeçar. Ficaremos presos às coisas ruins do passado, sem observar que a dor gerou algo de bom, porque a dor gera algo de bom. E nós precisamos entender isso. Aprender boas lições de situações ruins. Quem sabe o que muitas vezes te faz ou nos faz ter medo de recomeço, seja ele em que área for, são situações ruins que já aconteceram na nossa vida, naquela área da nossa vida. E você diz: não, mas já aconteceu uma coisa ruim. Mas se você observar, você vai aprender alguma coisa com aquilo de ruim que aconteceu, que vai servir de bênção para a sua vida, tenho certeza disso. Recomeços exigem aprendizados. Então, meu querido irmão, recomeçar exige o quê? Diga para o seu irmão: recomeçar exige o quê? Aprender boas lições, aprender coisas boas de situações ruins. Não existe uma situação ruim que não possa nos ensinar alguma coisa de bom. Compreende isso, irmão? Espero que sim. Quero concluir essa palavra desta noite dizendo para você que Noemi e Ruth tiveram a experiência de recomeços. Noemi por 2 vezes teve que aprender a recomeçar. Uma vez em Moabe, e agora outra vez voltando para sua casa, para sua terra, sem seu esposo e sem seus filhos. E Ruth é uma inspiração para quem precisa recomeçar e não sabe como. Como faço? É só olhar para esse exemplo. Recomeços exigem decisões difíceis. Sim, abandonar velhas práticas, se expor ao novo,
é sempre uma decisão difícil, mas é necessária. Recomeçar exige uma fé que não depende de conveniências. Recomeços exigem uma fé ativa. Que você acredite que é possível. E com Deus, de fato, é possível. Não é apenas uma frase de efeito para a tua vida, ou uma frase de algum coach para a sua vida. É porque com Deus é possível recomeçar, se você tiver uma fé ativa. Recomeços exigem a coragem para enfrentar o novo, coragem para enfrentar a oposição, coragem para enfrentar a rejeição, coragem para o trabalho duro, coragem para crescer, porque crescer dói. Crescer dói, dói bastante. Recomeçar exige aprender boas lições de situações ruins. Olhe cada situação com as lentes de Deus. Eu comecei dizendo que creio que Elimeleque e sua família ter ido para Moabe foi uma direção de Deus. Se sentiram movidos a isso. Não há no texto bíblico algo que diga que Deus falou para eles irem, mas foram movidos a ir, porque lá tinha uma jovem que precisava ter um contato com o Deus do povo de Israel. Lá tinha uma jovem que precisava vir para ajudar, para conhecer em Belém um homem chamado Boaz, para casar com esse homem chamado Boaz e ter um filho chamado Obed, que por sua vez vai ter um filho chamado Jessé, que por sua vez vai ter um filho chamado Davi, que por sua vez é da linhagem e é da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Para que o Senhor pudesse mostrar que a salvação, ela não é tão somente para judeus ou para o povo de Israel. A salvação é para todos os povos. E Ele revela isso em cada detalhe do seu plano redentivo através das Escrituras, queridos. Que possamos compreender essas verdades. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.